Olá, meus amigos, minhas amigas, como vão vocês? Tudo bem? Espero que sim. Passaram bem o final de semana? Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso História das Religiões. O primeiro que chegou foi meu amigo Rove, pedindo ajuda aí para a publicação do livro. E o segundo foi o nosso grande amigo Cleison, de Campo Grande. Obrigado aí pelas presenças. Pedir aí, vocês estão no canal da Geopolítica, um canal especializado em análises geopolíticas mundiais, mas que também nós damos muitos cursos, já demos muitos cursos, filosofia oriental, filósofas da antiguidade, mártires africanos, os cursos básicos de Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao, que se transformaram nesses 5 livros, né, que saiu esse box. Então, é um canal, e eu estou dando também, além deste de teologia, estou o curso de literatura, às quintas-feiras. Eu mesmo estou gostando muito, é um desafio, são livros que eu já li na juventude, na mocidade, no início da idade madura, e agora estou estudando novamente, estudando seus autores, né? Porque muitas vezes nós lemos romances históricos, romances importantes, os clássicos da literatura, mas nós não nos aprofundamos na vida dos autores, né? Agora, para poder ministrar esse curso de literatura, eu estou estudando a vida dos autores, né? Bom, então esse aqui nós estamos na 8ª religião, já foram 7, e a 7ª foi exatamente o cristianismo, foram 8 semanas, né? Deu bastante trabalho. Islamismo, nós estamos na 3ª semana. Digamos que islamismo seja a religião que, apesar de eu ter nascido em um lar cristão, mas me tornei ateu já tem 50 anos, eu deveria dominar mais o cristianismo, mas por ter focado meus estudos e pesquisas no Oriente Médio, eu então acabei estudando mais o islamismo, né? Bem, eu pediria para vocês curtirem, se inscreverem os canais que vocês estão assistindo, e no meu especialmente. No meu canal, vocês sabem que o mais importante é você ser membro do canal. Nós temos crescido o número de membros, já atingimos 280. Vamos ver se hoje entram mais alguns membros. A partir de R$ 6,90, você, como se fosse uma mensalidade que você paga debitando no cartão. Eu sei que você deve ser membro de muitos canais, mas se me der a honra de ser membro do meu, ajuda o meu trabalho. Com todos esses membros, com todas as contribuições, isso não me rende mais do que $300 mensais, dá 1.500. Não é possível fazer nada com esse dinheiro. Eu gasto isso de livros por mês, né? A minha ideia era, se tivesse um apoio bem maior, mais membros e mais contribuições, minha ideia era ter uma assistente em tempo mais integral que pudesse me dar mais recursos, assim, colocar informações na tela, imagens, né? Vocês vejam que meus cursos são mais fala mesmo, né? Não tem filmes, não tem imagens, né? Bom, esse é o projeto, né? Vamos ver se vamos conseguir, né? Ao final do vídeo, eu vou avisar, vou agradecer todos que entraram de membros e todos que fizerem alguma contribuição, superchat ou sticker, ao qual eu agradeço muito. Eu estou usando uma apresentação que eu uso já há muitos anos em cursos. Agora, como é que eu
que eu ando para frente aqui nessa. Ah, eu ando para frente na própria apresentação, né? Bom, eu preciso ver aqui onde é que eu parei, né? É, é, aqui eu lembro que eu já falei, né? Bom, então aqui, eu acho que eu parei aqui, ó. A primeira grande divergência foi exatamente quem deveria suceder o profeta Maomé, né? Mohammed. Ele não deixou uma pessoa específica do seu círculo próximo para sucedê-lo, não é? Então isso foi assim também na época do Lenin, né, com relação a Stalin, né? Se bem que no caso de Lenin com Stalin, as indicações de que deveria ser o Stalin são bem maiores do que com relação a os partidários de Ali, que formaram o grupo chamado xiita, partido de Ali, Shia, né, disseram que deveria ser o Ali, porque ele não era parente, mas era genro do profeta, casado com a filha dele, com a Fátima, né, que é filha do profeta com a viúva Khadija. Então aí é uma coisa, uma concepção até meio dinástica, né, monárquica, que deveria a sucessão ser por laços de parentesco, etc., né? Já outras pessoas que acabaram prevalecendo, os que são chamados sunitas, suna significa tradição, né? Argumentaram que deveriam consultar a comunidade, que em árabe é apóstrofo MA, uma, e a comunidade decide, mas aí não é o voto, né? Você faz uma consulta informal, estabelece um certo consenso, não é? E Ali foi preterido. Então, a ordem dos califas, deixa eu ver aqui, que a ordem eu sempre, os 4 primeiros eu sempre às vezes me confundo, né? Rashiduns, que eles chamam, né? O primeiro foi o, que, o que mais protegia o profeta, né? Que é o Abu Bakr, né? O segundo foi o Omar. Omar, eu tinha certeza, Omar ibn al-Khattab, né? O Omar eu tinha certeza que foi o que conquistou Jerusalém. E o terceiro foi Otman, né? Só o quarto que vai ser o Ali. Mesmo assim, é polêmico e ele vai ser assassinado. Então você veja que havia uma luta dentro era o império que Maomé propriamente ele vai fundar o império, né? Bom, então houve então uma perseguição que a gente não pode dizer que foi uma perseguição política, né? Mas
foi religiosa, eles eram politeístas. E a tribo, a maior tribo, né, os coraixitas, né, vamos dizer assim, tribo. O melhor termo é clã, não é tribo, né? Clã. Ele então acabou sendo. Qual que é o melhor termo? Né? Não é expulso, não é exilado, não é expurgado. Ele se viu, ele teve que sair da sua cidade natal, que era Meca, e acabou mudando para uma cidade próxima, cujo nome era Iatrib, que depois mudou o nome para Medina, que é considerada a segunda cidade mais importante para os muçulmanos. Lá também tem uma mesquita, né, que é a mesquita do profeta, né, ele que organizou, mas evidentemente que a cidade mais importante é Meca, onde está a pedra, lá aquela pedra sagrada, e onde está a maior mesquita islâmica do mundo, né? Então, lá em Medina, ele vai então criar essa base religiosa, ele amplia a sua base de apoio, vai então iniciar a sua expansão e vai criar as bases do que os que são especialistas em estudar impérios, vai ser o quinto maior império da Terra. Então, o Império Muçulmano, acho que o maior mesmo foi o Império Inglês, não é? Depois vem aí alguns, tem cursos de história, como o da USP, que eu tenho certeza, eles têm setores lá que são especializados em estudar impérios, né? O império você classifica ele por extensão territorial, é um, é um parâmetro. Por tempo de duração, é outro parâmetro. Por população dominada, então são vários quesitos, né? Bem, o inglês, eles diziam, o sol nunca se põe sob o império inglês. Por que eles diziam isso? Porque nos 24 fusos horários da Terra, o sol estava sempre, né, num desses 24 horários, havia sempre uma bandeira do Império Inglês hasteada, né, que é a bandeira da Inglaterra, né? O Islã, para a época, século VII, então ele vai morrer em 632, Mohammed, né? Foi muito avançado para a sua época. Ele libertou os escravos e assegurou amplo direito para as mulheres. Então, enquanto muitas religiões ainda adotavam a escravidão, você veja que mesmo a Inglaterra usava a escravidão no Império e na própria sede do Império, que é na ilha, lá na ilha, né? A Inglaterra aboliu a escravidão no meados do século XIX. Então, 1800, digamos, 50, e nós estamos falando em 630. Já não havia escravos lá na Arábia, né? E sobre o direito das mulheres, as religiões ainda oprimiam as mulheres e sobre o Islã elas passaram a ter não todos os direitos que nós conhecemos hoje, mas pelo menos os direitos ao divórcio, pelo menos, né? E mesmo sendo uma sociedade que permitia hoje um costume em desuso, permitia a, o, a poligamia. Para você
casar pela segunda vez para ter a segunda esposa, a primeira tem que autorizar, né? Então, se a primeira não autoriza, você não pode casar. Bom, fala, bom, mas aí o marido pede o divórcio. Pô, pede o divórcio, mas você não vive num lar polígamo, né? A mulher tem esse direito de vetar essa expansão, né? E, e ela tem direito à herança. As mulheres não tinham direito à herança. Então, uma série de direitos que essa questão que nós temos a imagem de que o Islã e o Papa João Paulo foi o, o Ratzinger. O Ratzinger era não era o João Paulo II, era o. Como é o nome do Papa do Ratzinger? É, Papa Ratzinger. Bento XVI. Ele usou uma frase que irritou profundamente os muçulmanos, né? Ele disse que o Islã é uma religião da espada, né? Bom, houve momentos, é fato que a religião islâmica, o Império Árabe Muçulmano, ele se expandiu. Não há império que não se expanda pelas armas, não é? Agora, foi só o Império Árabe Muçulmano que se expandiu pelas armas ou todos os impérios expandiram pelas armas, né? Então, dizer que a religião islâmica é uma religião radical, é uma religião das armas, é uma grande injustiça. Para quem estuda o Islã como eu estudo, isso não encontra amparo nos textos, né? Esse é um estereótipo que ainda prevalece, especialmente com a ala xiita do islamismo, né? Tem gente que fala da ala xiita do PT, né? Como se essa ala xiita fosse uma ala mais radical. Muito ao contrário. Ao contrário dos sunitas, os xiitas são mais calmos, né? Quietistas, são mais mansos, digamos assim, né? Os sunitas são os terroristas, o Estado Islâmico são sunitas, o Bin Laden é sunita, né? Os que explodiram as Torres Gêmeas não tinha um xiita ali, né? Bom, o Islã é uma religião sem hierarquia, então não há um papa, não há um centro que emana orientações. O que existe é alguma coisa parecida com a universidade mais antiga do mundo, que fica no Cairo, Universidade. Agora fugiu um pouco o nome dela. Birzeit é na Palestina. O que tem ali são teólogos pensadores, né? O que existe são centros de estudos de exegese, então são estudiosos, exegetas, teólogos muçulmanos que publicam livros, né? Eu arrumei assim, eu mudei a estante faz pouco tempo, mas eu tenho vários livros de teologia islâmica, no caso xiita. Eles me mandam sempre livros, eu leio. São interpretações de versículos e capítulos do Corão, né? Que são suratas. Suratas são os capítulos. Então, mas você não tem a obrigação. É uma religião que existe um livro único no mundo inteiro que você lê sem ter uma preocupação de versões.
O que tem são as traduções para as várias línguas. Eles não gostam de traduções. Eles dizem que o certo é ler na língua original, na qual ela foi revelada para o mundo, que é a língua árabe. Então, é uma religião falada em árabe, mas que não é só para os árabes, é uma religião que foi revelada para os seres humanos diretamente por Deus, foi compilada muito rapidamente, né? Não há uma distância entre a revelação e a transformação em livro. Você veja o caso do Velho Testamento, que é a chamada Torá, e mais alguns livros, né? Aliás, o Velho Testamento e o Novo são ao todo 66 livros a Bíblia, né? E não é um livro único, é um conjunto de livros. E não foram ditados por Deus, digamos assim, né? Eles falam que foi inspirados por Deus. Mas como é que Deus inspira, né? O Alcorão, eles dizem que foi praticamente ditado por Deus, por um emissário de Deus, né? E o tempo de compilação foi quase nenhum. O Velho Testamento, o tempo foi séculos, séculos. A cultura oral funcionou durante séculos. Então, as primeiras versões escritas, elas são do 400 antes da Era Comum. E eles contam a história de Abraão de 2.500 antes da Era Comum. Como é que eles sabem disso? Alguém anotou alguma coisa? Né? Então, os textos corânicos, quando Maomé ditava, não é? Estão preservados os originais. Né? Bom, então, eles oram sobre o mesmo texto, não há divergência de texto. Não é? Mas, claro, há interpretações naturais, evidente, que é a coisa mais comum do mundo, você interpreta de forma diferenciada. Né? Os locais de oração são centros autônomos. Não há não tem uma circular que vem de um lugar e diz faça isso, 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 de acordo com isso, 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 e a norma, a leitura desta sexta-feira, meio-dia, é essa, não esqueça de falar isso, isso, nada, 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 nada. É a absoluta autonomia de cada local de oração. E é uma vez por semana. É sexta-feira, meio-dia. Os outras sinagogas e igrejas católicas, ortodoxas, eles têm lá os seus cultos, suas missas, várias vezes na semana, os seus ritos, que seguem normas, que seguem portarias circulares, que tem que obedecer tais e tais ritos, e que tem que passar a hóstia, que tem que tomar o vinho, que tem que não sei o quê. Cheio de normas e regras. Né? Lá é absolutamente simples. Né? Há um sheik, né, que pode ser, eu escrevi com X, mas acho que o certo é SH, que que ele conduz a oração, ele conduz, ele, ele, ele lê algumas suratas, né? Então, mas ele não tem poder maior, ele é um funcionário da mesquita. Normalmente, se a mesquita for sunita, quem banca tudo isso é a Arábia Saudita, né? Você vê, eles têm um certo controle sobre isso, então o cara é funcionário lá da monarquia, né? Não há, o sheik não cumpre o papel que o padre cumpre, não houve confissões, não dá orientação,
pode dar aconselhamento, né? Ele é amigo dos fiéis, né? E ele tem uma fala, um proselitismo, né? Que é a tal da homilia dos católicos, ele também faz uma pregação. E tem uma parte que é política também, tem o Islã político, não tenho dúvida disso. Não há, aí é a linha do Lutero, entre Deus e o fiel não deve ter nenhum intermediário. Então, a oração você fala direto com Deus. A Luísa chegou agora, ela vai botar aí, porque do jeito que eu pus, eu não consigo. Eu não consigo pôr a setinha para frente. Então aqui, vamos lá. Eu estou nessa. Aqui. Obrigado. O Islã enfatiza a ortodoxia da prática religiosa e não a doutrina em si. A conversão, como vimos, é bem simples, declamando-se os versículos da Shahada, ou profissão de fé. Se um dia você for se converter ao islamismo, basta você, na frente de um fiel, dizer: em nome de Alá, o clemente e misericordioso, louvado seja Alá, o Senhor do universo, clemente e misericordioso, soberano do dia do juízo final. Só a ti adoramos e só a ti imploramos ajuda. Na verdade a frase é outra. Em nome de Deus clemente e misericordioso, só há um Deus e um só Deus. E Maomé é o seu único profeta. Deixa eu ver se eu tenho a frase exata aqui, que é a Shahada. Confesso que não há outro Deus a não ser Alá, e que Maomé é o profeta de Alá. Não é bem essa assim, mas fica essa aí por enquanto, né? Aqui tem várias traduções. Não há outro Deus além de Alá. Muhammad é o mensageiro de Alá. Não há outra divindade além de Alá. Muhammad é o seu profeta. Não há outro Deus além de Alá. Muhammad é o servo e mensageiro de Alá. Não há Deus senão Alá e Muhammad é o seu mensageiro. Essa é a Shahada. Aqui diz que são 3 os requisitos para que ela seja então proferida. Que Alá é o verdadeiro Deus, as quais todas as orações devem ser dirigidas. A crença de que este Deus é o Criador e o Senhor de todas as coisas, e a crença de que este Deus possui todos os atributos da perfeição. Ele não tem nenhuma imperfeição, portanto, não tem nenhum atributo humano. Então, este é a Shahada e as condições que ela é. Então, não é também você só falar aquela frase, você tem que entender a profundidade o que é esse Alá, né? Eu tenho um livro
Um dos livros que a maior estante minha aqui, que depois que eu mudei para essa parte da casa, que agora é a biblioteca toda, é marxismo, leninismo, política internacional e religião. Então, tem uma parte de religião que é muito, muito grande na minha biblioteca, né? Tem um livro da editora Vozes, antigo, tem uns 40 anos, que eu comprei quando fiz mestrado, já tem 44 anos. São de dois professores lá do Rio de Janeiro, né? Islã, dois pontos. O título é O Credo é a Conduta. Mas isso me marca tanto que eu já usei não é essa frase, esse é um título de um livro para definir o significado da religião. Você orar 5 vezes ao dia, eles têm um tapetinho, que eu não sei o nome, que eles enrolam, dobram, põem embaixo do braço, põem numa sacola ou numa bolsa, andam a tiracolo, e eles estendem em qualquer canto. Deu o horário, eles, claro que os das 5 da manhã e o da noite antes de dormir, faz em casa. Mas e as outras? Você está na rua. Eles param o que estão fazendo e fazem. E oram. Então, é uma. Claro, eu estou falando daqueles que são os praticantes. E os que eu conheço são praticantes. Bom, também conheço alguns que não são lá muito praticantes, né? Tudo bem, como tem. Mas não tem a menor dúvida, não se compara com os católicos. Ah, eu sou católico, é só da boca para fora, né? O credo é a conduta. Eu só assisto praticamente documentários nos canais do YouTube, né? Que é aquela coisa que eu falo entre informação e conhecimento. Eu não busco informação. Informação me chega por osmose, busco conhecimento. E eu assisti hoje 3 documentários de 1 hora sobre os Amish nos Estados Unidos, né? Uma religião, que eles são dissidências eles descendem dos anabatistas. Eu já falei de anabatistas quando falei do cristianismo. Quem assistiu deve lembrar. Que é a questão do batismo, né? São quase 400 mil já nos Estados Unidos. Diz que eles dobram a cada 20 anos. Né? É impressionante. Eles têm um conjunto de regras, não é, que você não pode sair dessas regras. Né? Bom, os muçulmanos têm algumas regras. Uma delas é orar 5 vezes ao dia. Nós vamos falar dessas regras, que são os chamados pilares do Islã. Não é? Muito bem. Falando nelas, princípios, né? Postulados, preceitos, pilares, chame como você quiser, não é? O primeiro é a Shahada, é a profissão de fé. Então você só é um verdadeiro muçulmano se você acredita nessa frase que você fala quando adere à religião. Então é uma crença sincera. Né? Salah. Salah é a prece. Tem uns que escrevem Salah com T no final. Aí é a oração. Você precisa orar 5 vezes ao dia. Bom, professor, mas se eu não perder uma oração, 2 no dia, não tem problema. Você não vai deixar de ser um bom muçulmano se acontecer isso, porque você
tem a justificativa da consciência, né? Da fé. Saum. Esse é a parte mais de quem está de fora da religião, né? Como eu, né? É o jejum feito no mês de Ramadã. O mês de Ramadã é o nome de um mês como se fosse fevereiro, outubro, janeiro, janvier, février, mars, abril, né? Tem as línguas aí, janvier é francês, né? January, você podia falar aqui em várias línguas, mas veja só. Então, é o nome de um mês. Não tem equivalência no nosso calendário, porque o deles é lunar, o nosso é solar. Não há coincidência de datas. O calendário deles nada é fixo. Aliás, o nosso também não é fixo. A cada 4 anos tem o ano bissexto. E de um ano para outro, nenhum dia cai no mesmo dia da semana, né? Então, mas o deles é mais complicado que o nosso, porque o deles é mês de todos praticamente são 28 dias, uma coisa assim. O nosso não. Só tem um de 28 dias e a cada 4 anos ele pula para 29. Todos os outros são 30, 31, 30, 31. Não, então tem diferença. Bom, mas no Ramadã, 28 dias que você fica sem comer. Um mês inteiro, professor? O cara morre. Não, não é um mês inteiro. Eles não comem nem bebem do nascer do sol ao pôr do sol, né? Nascente ao poente, este é o nome, né? O sol, né, dá aquela volta assim, né, em torno da Terra, assim, não é isso? Meio-dia, você olha, ele está lá em cima da cabeça. É o sol que anda, né? Não, não é não. Eu enganava meus alunos, né? É o sol que anda. Não, não é. É a Terra que anda, né? Então, há um observatório lá na Arábia Saudita que fala para os 24 fuso horário qual é o momento, o sol amanhã, 28 de outubro de 2024, os primeiros raios aqui no fuso horário de Brasília vão surgir às 5 horas e 18 minutos e 35 segundos. Você pensa? A partir daí você cruza o talher, vira o seu copo de água, não bebe absolutamente nada. Fica com a boca seca o dia inteiro e não come absolutamente nada. Então é o seu sacrifício. Né? Jihad, que aliás é o termo muito deturpado, não sei se está na minha exposição, se não tiver no final eu falarei. Jihad não é a guerra. Zakat. Zakat é caridade, não confundir com esmola. Os fiéis devem doar 2,5% de toda a sua renda anual para os mais pobres. Deve socializar o que tem. Existem autores que dizem que o Islã seria uma religião socialista. O autor que eu mais aprecio, por ele ter sido comunista por 60 anos, morreu com 95 anos, mas morreu fora do Partido Comunista Francês. Ele saiu do partido para ser coerente, aderiu ao islamismo. O nome dele é um grande filósofo francês chamado Roger Garaudy. Eu li todos os livros dele, os que foram traduzidos, né, para o português do Brasil, né? O melhor é Promessas do Islã. Neste livro, que ele defende que o Islã é uma religião socialista, né? Bom,
Tem outros autores que também falam isso. E os bancos, você não pode cobrar juros. Eu não sei como vivem os bancos na Arábia Saudita, esses bancos aí ganham dinheiro como, né? A essência do banco capitalista é o juro, né? Mas eles ganham de outra maneira. É proibido o juro no sistema lá. E o último pilar do Islã é o Hajj. Hajj é a peregrinação a Meca, que deve ser feito ao menos uma vez na vida. Aqui, aí não são as normas e portarias e circulares. Aí o próprio Alcorão tem lá os que não podem fazer, né? Então, não quer dizer que você não seja um bom muçulmano se você não puder uma vez na vida. Os enfermos, os, né, sei lá, os paralíticos, os amputados, sei lá. Tem lá os que não podem, os que estão dispensados de fazer a peregrinação. E tem aqueles que fazem muito mais de uma vez. Tem os que fazem uma vez por ano, os que podem, né? E é a maneira de fazer é a maneira mais simples possível. A Arábia Saudita recebe lá uma avalanche humana, mas não é a maior peregrinação humana da Terra. A maior peregrinação humana da Terra são os xiitas que fazem, não são os sunitas, né? Aliás, também os xiitas vão para Meca, né? Então ali não é só sunita, é xiita e sunita. Mas a maior peregrinação humana, que é feita só por xiita, é para o túmulo de Hussein, no dia do seu martírio, que é o chamado dia da Ashura, o sacrifício, né? Tem alguns que ainda se flagelam, né? Eles se auto. Hoje em dia você bate no peito, né? Você faz assim, né? Não... Mas tem alguns lugares que eles se machucam, né? Ainda está em desuso também. Isso aí são costumes regionais, né? Aí dá 30 milhões de pessoas. A Arábia Saudita dá 20, né? A peregrinação a Meca. Esses pontos aí em cima fica um cara que chama uma pessoa, né? Esse termo cara é uma pessoa que chama os fiéis para a oração. Ele chama Muaezin, Muezin, né? Muezin? E agora eu confundi. Deixa eu ver aqui. É o Muazin, não é Muaezin. Muazin. E você vê como são as coisas, né? O primeiro Muazin era um escravo que Maomé tinha e foi libertado, né? Essa é a mesquita do profeta que fica em Medina. Lá está o túmulo de Maomé, né? Então eles gritam Allahu Akbar. Então é um chamamento, né, para a oração. Olha o tamanho da mesquita, né? Eu peguei do Garrodi. O Islã é uma visão de Deus, do mundo e dos humanos, que confia às ciências e às artes, a cada pessoa e a cada sociedade o projeto de construir um mundo indivisivelmente divino e humano, que comporta as duas dimensões maiores, a da transcendência e a da comunidade. Então, é um trecho que eu tirei de Garrodi
que eu gosto muito, filósofo francês que foi do partido. As bases da fé islâmica. Um só Deus e um só mediador que foi seu último profeta, Muhammad. Um único livro sagrado, Corão, Al-Corão. Na verdade, a Bíblia cristã é uma coletânea de livros, 66, com as cartas, epístolas, cartas de Paulo. São sagradas essas cartas, elas foram inspiradas por Deus, né? Predestinação. Tudo está escrito e nada pode ser mudado. Então, aqui não há livre-arbítrio. Ressurreição dos mortos para o julgamento final do bem e do mal. Então, aí é a herança do judaísmo e do cristianismo. Abu Bakr fica só 2 anos. Omar fica 10 anos. Othman fica 12 anos. E o Ali fica 5 anos. Quer dizer que entre 32, quando Maomé morreu, Muhammad, até 61, nós temos 29 anos. Eles são chamados os califas bem orientados. Em árabe significa Rashiduns. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui. Aqui já tem algumas opiniões mais políticas que eu quero falar sobre a vida do profeta, não é? E nessa transparência não tem a vida dele. E hoje nós tivemos 2 doações que eu agradeço muito. Nosso amigo sempre faz aí como se ele pagasse uma entrada. Se todos fossem iguais a ele, nosso canal já estaria bem no outro patamar. Obrigado, Gavlinski. E meu amigo aqui, que já se tornou membro também, o Augusto, também fez a sua doação. Por que eu estou terminando 10 minutinhos mais cedo? Daqui a pouco nós começamos um novo programa, eu já divulguei, eu não sei se a Luísa colocou, eu não prestei atenção à nossa faixa aí. Você, se não está inscrito na minha lista de Zap para receber circulares minha, daqui a pouco a gente faz uma nova live sobre geopolítica lá no Oriente Médio. Vai ser a 20ª a live aí, ó. 26ª live, né? Aí tem meu Zap, aí tem o endereço da minha editora, aí tem meu Pix. Se você achar que, se não quiser contribuir por dentro do YouTube, mandando um sticker ou um superchat, você pode mandar um Pix diretamente para mim. Todas as pessoas que mandaram Pix na minha conta, no próximo livro que eu publicar, eu sempre ponho em ordem alfabética, sem mencionar valores, eu ponho um agradecimento, tá bom? Pessoal, boa semana para vocês. Amanhã, 6h30, voltamos lá no 247. O assunto central é o ataque de Israel ao Irã. Seguramente esse assunto vai galvanizar bastante. Como nós só comentamos assuntos internacionais, evidentemente teve eleições hoje em 51 municípios. Alguns fascistas venceram, alguns centristas venceram também. Nós sofremos alguns infortúnios, São Paulo, Cuiabá, Natal, que eu estou sabendo, e é um momento que nós estamos vivendo, mas não se abalem, nada disso atrapalhará
o grande governo do presidente Lula e a sua reeleição em 2026, né? Obrigado por tudo, boa semana a vocês, às 10h30 todos os dias, lá na TVT, tá bom? Quinta-feira, às 17 horas, o curso de literatura. Estamos falando já do 7º livro, daqueles 30, né? Que você deveria ler antes de descer 7 palmos de terra. Estamos falando do livro de Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo, né? O maior livro que fala sobre a maior vingança, Edmond Dantès. Boa semana, pessoal. Um beijo. Obrigado por tudo. Tchau.